Então, essa é a última parte das aulas referente a Python, né? Então, a gente vai ver a parte de módulos, tá? Então, o que são módulos em Python? São arquivos textos contendo código em Python, tá? Então, todo arquivo terminado em .py é um módulo em Python que pode ser importado. Então, quando você vai quando vocês forem desenvolver seus projetos, vocês vão criar arquivos em Python e vão importar esses arquivos, né? A ideia de criar módulos é você organizar melhor o seu código e não criar um arquivo único contendo todo o seu código-fonte, tá? Quando você importa a terminação .py, ela é omitida, você não precisa colocar a extensão, tá? As declarações do módulo, que são as funções, variáveis, classes, ficam disponíveis como um atributo de um objeto que tem o nome do módulo, ou você pode dar um outro nome, através da palavra reservada as, que nós vamos ver aqui, tá? A importação de módulos, ela é cara computacionalmente e o Python, ele realiza isso uma única vez. Então, mesmo que você tenha editado o arquivo, depois de ter importado, você vai ter que carregar novamente esse módulo, tá? Então, é importante ter essa atenção. Então, imagine que você está executando o seu programa, importa um módulo, e aí, depois da importação, você edita esse arquivo, esse módulo. Essas alterações, salvo, elas ainda não vão estar em tempo de execução. Você tem que carregar novamente esse módulo, tá? E como é que a gente faz o import, tá? Existem duas formas, a gente vai ver as duas aqui. A primeira é utilizando a palavra reservada import, tá? Então, você vai colocar a palavra reservada import, espaço, o nome do módulo que você quer importar, certo? Então, aqui eu criei um arquivo chamado exemplo_módulo.py. Deixa eu pegar ele aqui. Ele tá aqui. Exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse arquivo, exemplo_módulo.py. Então, quando eu faço a operação de import, todo esse conteúdo vai estar disponível para ser utilizado no programa, tá? Então, aqui tá, eu esqueci, tinha colocado aqui o conteúdo dele, tá? Então, aqui eu criei um outro exemplo utilizando o from, tá? Você pode utilizar tanto com o import e o nome do módulo, ou você pode fazer uso da palavra from, o nome do módulo, import, e aí você vai importar exatamente o atributo que você quer. Nesse módulo que eu construí aqui de exemplo, eu criei 3 variáveis, chamado universidade, departamento e professor. E criei uma função chamada soma, def_soma. Então, quando eu utilizo essa forma de importar, utilizando a palavra reservada from, eu vou dizer from, que seria do arquivo tal, importe tal variável. Então, você pode importar apenas a determinada variável ou determinada função, tá? Aqui, e ele já fica disponível. Eu vou mostrar, eu criei um Jupyter Notebook para ilustrar melhor isso aqui para vocês. Então, deixa eu abrir ele aqui. Módulos, tá? Então, nós temos aqui o import exemplo módulo. Aí aqui está a opção que eu disse a vocês, que você não precisa colocar o nome exato para poder acessar ele. Eu posso utilizar um alias, colocando a palavra reservada as e dizendo como se fosse um apelido daquele módulo, tá? Então, eu importei. Lembra que esse módulo, ele tem 3 atributos aqui. Ele tem a universidade, departamento, professor, e tem uma função chamada soma. Então, se eu utilizar a forma de import, tá?
e quiser acessar essas propriedades, eu vou chamar aquele módulo como se fosse um objeto, ponto, o atributo que eu quero acessar. Observe que eu fiz uma operação aqui, chamei exemplo módulo de mod. Então, mod.universidade, ele vai imprimir aqui exatamente o conteúdo daquela variável naquele módulo que está a universidade, tá? Então, se eu quiser acessar a soma, então eu vou botar a função soma que está definida, eu vou botar mod ponto, entre parênteses, passo os parâmetros e eu vou acessar. Observe que se eu tirar esse mod, eu vou remover aqui, só tentar acessar a universidade, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, universidade não está definida, tá? Porque a universidade, ele é um atributo do meu módulo. Então, eu tenho que acessar ele através do módulo. Pronto. Módulo. No entanto, o Python tem uma outra opção. Você pode importar apenas determinadas propriedades. Então, eu posso colocar uma outra forma, tá? From, exemplo, módulo, importe universidade, tá? Importe soma. E aí eu posso agora acessar a universidade, porque eu importei do módulo aquele atributo, tá? Então, essas são as duas formas que nós temos disponíveis em Python para poder acessar as propriedades dos módulos, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Em relação ao módulo, o que vocês vão utilizar bastante quando estiverem trabalhando com projeto de IA e mais especificamente de aprendizagem de máquina, é uma biblioteca, tá? Um pacote chamado NumPy, e na verdade você vai importar ele como um módulo, tá? Ele tem várias funcionalidades, principalmente com suporte a arrays multidimensionais, tá? Então, ele disponibiliza diversas funções matemáticas para trabalhar com essas estruturas, no caso, os arrays dimensionais, de forma bastante eficiente, tá? Então, ela é uma biblioteca padrão, hoje, utilizado em projetos de IA. Como é que você vai trabalhar com a biblioteca, o módulo do NumPy? Você vai botar import NumPy as np. Esse as, você pode botar, ali em vez de np, você pode colocar qualquer outro nome. Esse é o nome, é a forma que a comunidade científica tem trabalhado, tá? Vocês podem procurar códigos na internet e vão encontrar essa nomenclatura. Então, eu estou já mostrando a nomenclatura que é padrão hoje em dia, tá? Aqui tem algumas operações, lembrando que a biblioteca, ela é multidimensional, certo? Então, ele trabalha com arrays de várias dimensões, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, imagine que eu quero criar um array de uma única dimensão, todo completo com zeros, tá? Então, eu vou botar o nome da variável chamado zeros, igual, que é a atribuição, np, que é o módulo que eu importei do NumPy, ponto, zeros, abre parênteses, eu vou botar 4. Significa que eu quero 4 elementos naquele array com valores zero, tá? Uma outra opção também é você criar um array completo com uns, certo? Então, você vai fazer semelhante ao que você fez com zeros, mas aqui nessa segunda linha, eu estou mostrando um exemplo de construindo já um array com duas dimensões, que no caso seria uma matriz de 2 linhas por uma coluna, contendo elementos uns, certo? Então, observe a forma quando você vai trabalhar com mais de uma dimensão, você passa no formato de tupla, que nós vimos na aula passada, né? Lembrando que a tupla, ela é passado entre parênteses, tá? O Python, o NumPy, ele também permite que você instancie arrays a partir de uma lista de inteiros, tá? Então,
A gente viu aqui um preenchimento, digamos assim, default padrão com zeros e uns, mas você também tem a opção de criar o seu array, o array multidimensional com valores específicos. E aí você passa ele dentro de uma lista de inteiros. Isso no caso de ser uma única dimensão, certo? De um vetor. A gente vai falar mais um pouquinho na frente. Uma coisa que é muito importante para vocês terem em mente é que a biblioteca NumPy, ela trabalha não só com vetores e matrizes, né? São arrays, de uma forma geral, que pode ter uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, N dimensões. Então, aqui está um exemplo da documentação do NumPy, de como é o acesso e a visualização, né, em três dimensões de um array com três dimensões. Então, a primeira dimensão seria a linha, a segunda dimensão a coluna e a terceira dimensão a profundidade. Lembrando que você vai acessar o array também através do índices, tá? Semelhante ao que a gente via nas listas. Só que como a gente tem três dimensões, então você vai fazer o acesso por três colchetes, nesse exemplo aqui, certo? Então, o primeiro elemento da linha 0 da coluna 1 da coluna 0 na profundidade 0 seria acessado com colchetes 0, 0, colchetes 0, porque são três dimensões. A primeira, vamos botar aqui um cubo, né? A gente teria aqui a linha, a coluna e a profundidade, tá? Então, isso é um exemplo, você pode trabalhar situações com mais dimensões, tá? Mas só para vocês terem essa visualização aqui. Por exemplo, quando vocês trabalham com a biblioteca do Deep Learning, do TensorFlow, a entrada dele é um volume com três dimensões, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre arrays com apenas uma dimensão, que seriam a ideia de vetores, né? Então, você vai importar, o import NumPy EXNP. Aqui está um exemplo de construção com valores default de 1, né? np.1, e você passa o tamanho daquele vetor. Você tem a mesma função, a mesma opção de instanciar utilizando zeros, tá? Aqui está um exemplo. E aqui, ó, eu estou mostrando como você modifica o valor de um vetor. Eu criei um vetor, o V1, só com valores 1, o vetor 2 apenas com valores 0. E aqui eu estou colocando, modificando o valor do primeiro elemento do vetor 2. Então, eu posso acessar ele semelhante à lista, atribuir e modificar o valor, tá? Então, aqui está um exemplo. Existe uma facilidade muito grande dentro do Python, utilizando a biblioteca NumPy para fazer operações de vetores e matrizes. Por exemplo, se eu quiser fazer a soma entre esses dois vetores, eu posso simplesmente colocar V1 mais V2, e ele vai criar um terceiro vetor aqui, que vai ser a soma de cada elemento, tá vendo? Correspondente. Então, eu tinha alterado o valor do primeiro elemento do vetor 2, que era 0, para 2, então vai ficar 2 mais 1, 3, e todos os outros vão ficar com o valor 1, porque o V1 é 1 e o V2 vai ser 0. Então, você não precisa fazer aquele loop do for até o tamanho do array e fazer a soma, tá? A mesma coisa, ó, se você quiser pegar o produto escalar, ou seja, a multiplicação entre dois vetores, você pode fazer isso com uma operação muito simples, uma única linha, sem nenhum for. Você vai botar aqui o produto escalar, que é o nome da minha variável, é igual a np.dot, e aí eu passo os vetores, e aí ele já retorna o produto escalar, tá?
Então, eu criei um exemplo, esse exemplo que está aqui, está lá no GitHub, tá? Então, vocês podem se familiarizar com essas operações aqui dos vetores, utilizando... É exatamente o exemplo que eu coloquei no slide, está em formato de um Jupyter Notebook, que está lá no GitHub. Eu imagino que a maioria de vocês não possui experiência com a biblioteca NumPy, então acho que é importante ter esse Jupyter Notebook para que vocês possam ir modificando e aprendendo a partir da experimentação, tá? Então, para finalizar essa parte aqui, eu vou falar sobre as operações com matrizes, né? Aqui são arrays com duas dimensões, tá? Então, a mesma operação que vocês já conhecem de multiplicação de matrizes, né? No entanto, quando você vai fazer essas operações de matrizes utilizando, por exemplo, uma linguagem como C, você tem que fazer através de loops alinhados, né? Que tem um custo computacional bastante significativo. Então, a biblioteca NumPy, ele otimiza essas operações e você consegue fazer ela em apenas uma única linha, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, lembrando que eu também disponibilizei um Jupyter Notebook para essas operações de matrizes que estão aqui. Eu dei um print do Jupyter Notebook que eu construí para vocês. Então, aqui está um exemplo de uma multiplicação de duas matrizes. A gente tem aqui uma primeira matriz com duas linhas e três colunas, que está sendo multiplicada por uma outra matriz, B aqui, então a segunda matriz, que tem três linhas e duas colunas, tá? Então, a primeira operação aqui, eu vou instanciar, ou eu vou atribuir, eu vou construir a primeira matriz. Então, eu vou utilizar o np.array. Lembrando que, como ele é mais de uma dimensão, observe que se eu passar uma única lista, ele vai construir um vetor, né? Então, como ele é uma matriz, então observe que eu tenho um colchetes aqui mais externo, e internamente eu tenho listas que são as linhas, digamos assim, tá? Então, aqui eu tenho a primeira linha 2, 3 e 1, e a segunda linha também passando na forma de lista -1, 0 e 2, tá? Então, aqui está a instância, a mesma metodologia aplicada para instanciar a segunda matriz, tá? Então, como é que eu faço a multiplicação de matriz? Você não vai precisar realizar nenhum for, nenhum laço de repetição, tá? O NumPy, ele faz isso de forma extremamente eficiente. Você vai usar a operação dot, então que está disponível no módulo do NumPy, então você vai acessar ela np.dot e passar as duas matrizes, e ele já te retorna a matriz resultado aqui. Deixa eu abrir aqui o Jupyter que eu criei também. Aqui, ó, ele está com as mesmas funcionalidades que estavam naquele slide lá. É a mesma matriz, eu tive a preocupação de criar esse exemplo para facilitar a compreensão de vocês. E esse exemplo também está disponível lá no GitHub, tá? Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Sim, para finalizar, deixa eu só ver, acho que alguém falou aqui. Alguém falou alguma coisa? Eu ouvi um... Oi, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Deixa eu concluir aqui, Pedro, por favor. E aí Beleza. tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então, para finalizar aqui, pessoal, existem algumas funcionalidades já disponíveis dentro da biblioteca NumPy, tá? Por exemplo, o logaritmo, tá? Então, você pode acessar ela com np.log. A raiz quadrada, np.sqrt. A multiplicação, que pode ser tanto por matrizes
quanto por vetores, e também tem uma outra digamos assim, subbiblioteca dentro do NumPy, que é o linalg, que tem várias operações da álgebra linear, por exemplo, como calcular a norma de um vetor, tá? Então, eu recomendo que vocês procurem na documentação informações sobre as funcionalidades disponíveis nesse submódulo do NumPy, quem tem interesse nessa parte de álgebra linear, tá? Então, era isso que eu tinha planejado para essa última parte do Python. Eu vou encerrar a gravação e abrir para as dúvidas, tá? Só um minuto.